Beleza. Tá gravando. Qualquer dúvida, por favor, me interrompam, né? Mais uma vez, que eu não consigo, quando eu estou apresentando, né? Eu não vejo o que está acontecendo aqui, quem está entrando, quem está pedindo para entrar ou qualquer coisa assim. Tá? Então, chamem no áudio. Bom, vocês estão visualizando a tela aí, né? Verbalmente, numericamente, visualmente. Isso daqui isso aqui são formas de representar funções, tá? Isso não vale apenas para funções, isso vale para todas as funções, né? Não apenas para funções de várias variáveis, tá bom? Então, vou dar um título para esse slide aqui, que são assim, ó, formas de representar funções. Então, isso não vale, já disse, né? Não vale apenas para função de várias variáveis, né? Para qualquer função. Função de uma variável, também é válido, tá? Então, nós podemos expressar as funções verbalmente, numericamente, algebricamente e visualmente. E aqui tem uma explicação. Verbalmente como? Pela descrição em palavras, tá? Então, por exemplo, o que a gente pode dizer assim, ó, que o valor da corrida de táxi é 2 vezes o quilômetro percorrido. Tá bom? Então, ó, o valor da corrida de táxi é 2 vezes o quilômetro percorrido, ou R$ 2 por quilômetro percorrido. Tem uma função embutida nessa frase, né? 2 vezes o quilômetro percorrido né, é o total do valor da corrida. Podemos traduzir isso algebricamente, que é o que nós mais temos familiaridade, né? Eu acredito, né? O que nós temos mais familiaridade é que isso seja apresentado assim, ó. Vou chamar valor da corrida, vou chamar de C, ó, custo da corrida, vai ser dado pela distância percorrida, eu vou chamar essa distância percorrida de X, ó, custo da corrida em função de X é 2 vezes a distância percorrida, ou R$ 2 por quilômetro percorrido. Tá? Então, ao mesmo tempo, estou dizendo de forma verbal e algebricamente. Tá? Então, o exemplo do táxi. Tá? Por exemplo, o táxi. Táxi. Vou colocar aqui, ó. R$ 2 por km. Tá bom? Então, exemplo do táxi. R$ 2 por km. Nós vamos ver já a mais adiante, mas é só para mais exemplos adiante, mas isso aqui é para contextualizar essa parte da apresentação. Numericamente, através de tabelas. Existem alguns casos que as funções não podem ser representadas ou a sua forma algébrica é muito complicada, né? Não pode ser representada de maneira algébrica ou a forma algébrica é muito complicada. De modo geral, a forma com que nós mais vamos trabalhar são as formas algébrica, né? Algébrica, numérica e visual, tá? Mas os principais estudos aqui em matemática, né? As principais pesquisas são feitas com forma algébrica, tá? Então, descobrir uma forma algébrica para uma função que representa uma situação real é o que mais é um objeto de estudo da matemática, tá bom? Então, isso aí faz parte do contexto de modelagem matemática, quando você busca uma expressão que descreve a realidade. Nem sempre, né? Na verdade, nem sempre não. Em raras exceções, nós encontramos funções que descrevem a realidade. Quando eu digo raras exceções, né, mesmo com essas raras exceções, nós temos muitos exemplos, tá bom? Por exemplo, a força é igual a massa vezes a aceleração. Esse é um exemplo de uma expressão algébrica que descreve a realidade, tá? Quando eu digo que tem raras exceções, é porque
diante da quantidade de fenômenos que existem ao nosso redor, que existem no universo, a quantidade de expressões matemáticas que descrevem situações são poucas, né? Diante do universo de possibilidades de descrição, né? Por exemplo, um exemplo disso, né, sei lá, em filme, né, a teoria de tudo. O, o ator lá, não, ele não é ator, né, mas agora eu esqueci o nome do o Hawkins, né? Ele fica à procura ali de expressões matemáticas que descrevem tudo, né? Que podem descrever tudo, claro que isso aí no contexto da cosmologia do universo, né? Da cosmologia, que estuda o universo, movimentação dos planetas, né? Mas ele queria uma equação que pudesse descrever quase tudo, né? De modo que ele, quando ele quisesse determinar o tempo de, sei lá, de vida útil de vida útil, o tempo de vida de um planeta ou de um determinado astro, ele ia fixar algumas variáveis e aí ele conseguiria o tempo de vida útil desse astro, né? Desse planeta, né? Dessa estrela. É só um exemplo, tá? O que significa uma função, uma equação que pode descrever de tudo? Né? Quer dizer que eu consigo obter qualquer previsão através dela, e quando eu quiser é porque quando você fala tudo, fica, sei lá, fica um pouco inconsistente, né? Mas quando eu quero determinar um fenômeno ou outro, né? Descrever um fenômeno ou outro, eu preciso fixar as outras variáveis, né? Fixar as outras variáveis. Quando a gente fala de tudo, né? Uma equação que descreve tudo, fica tudo o quê, né? Tudo o quê? Tá bom? Mas aí no caso do filme, é mais específico, com que eles trabalham, né? Com gravitação, é na área da gravitação e cosmologia, uma área da física. Beleza, enfim. Os resultados de matemática, né? Os matemáticos, os pesquisadores brilham os olhos quando eles conseguem uma expressão algébrica que pode descrever uma situação, tá? Mas nós temos a possibilidade da representação numérica como um auxílio para algumas situações mais complexas, né? Então, em muitos casos, antes de obter a expressão algébrica, obtém-se a função expressa em modo numérico, né? Expressa em forma de tabela, tá? Já vamos ver o exemplo daqui a pouco, tá? E visualmente, que é em formato de gráfico, né? Então, em formato gráfico, é, são aqueles gráficos que nós conhecíamos aí do cálculo 1, que tem o comportamento de uma curva, né? Que é simplesmente uma curva. E no caso agora, nós vamos ver gráficos que têm comportamento tipo uma superfície, né? Tem o formato do gráfico passa de uma curva para uma superfície. Tá, então assim, ó, vamos para exemplos, né? Aqui, ó, deixa eu falar um exemplo de uma função que é expressa em forma de numérica, né? Em formato numérico. Tem-se a expressão que determina todos esses números? Não, né? Que determina exatamente esses números? Não. E como é que obtivemos esses números, né? Deixa eu explicar como que funciona essa tabela, né? Então, nessa tabela, nós temos aqui, ó, na linha, ó, nessa primeira aqui, ó, nós temos o número, os números que representam vento, velocidade do vento. E aqui, ó, em formato dessa coluna, nós temos o número que representa a temperatura real. Esta função é uma função que descreve a sensação térmica, tá? Descreve uma sensação térmica. O que é a sensação térmica? É como nós sentimos a temperatura, não como a temperatura realmente está. Então, a sensação térmica é diferente da temperatura que é mostrada no termômetro. Antigamente se falava-se muito nisso nos jornais, né? Quando vinham as frentes frias. Eu não sei se é eu que não assisto muito mais, né? Ou se pararam de falar nisso sobre sensação térmica. Mas
a sensação térmica, assim, quando aumenta, por exemplo, numa situação de frio, né, o termômetro está marcando ali 10 graus, pode acontecer por conta do vento, a sensação térmica chegar a 6, 7 graus. Né? Mas, na realidade, a temperatura marcada no termômetro está em 10 graus. Tá? Então, o vento faz com que a sensação seja de menor temperatura, faz com que a sensação seja de mais frio. Bom, então, o vento faz nós sentirmos a temperatura de modo diferente. E o que nós temos nessa tabela? A variação da sensação térmica conforme varia o vento e a temperatura real. Tá, então, essas duas coisas, claro, que influenciam diretamente na sensação térmica. Né? Se a temperatura real for muito baixa, então a pessoa vai sentir muito frio mesmo. Né? Ou se a temperatura real for estabelecida, for fixada, por exemplo, aqui, ó, vamos fixar aqui a temperatura em menos 10 graus. E aí vamos aumentando a velocidade do vento. O que acontece com a sensação térmica? A sensação térmica vai ser de mais frio, ou de menor, a sensação é de menor temperatura. Então, ó, quando o vento aumenta, a sensação térmica aumenta? Não, né? A sensação térmica diminui, né? A sensação térmica é de menor frio, ou de menor temperatura. Agora, você falar assim, o frio aumenta? O frio aumenta, a sensação de frio aumenta. Tá bom? Mas em número de temperatura, né? A sensação térmica diminui conforme o vento aumenta. Tá legal? Então, normalmente, nós vamos olhar para uma tabela e o sentido de crescimento do valor da variável vai ser assim, da esquerda para a direita. Né? Por exemplo, o vento, quando que o vento aumenta? Ó, da esquerda para a direita, o vento está aumentando. Então, quando eu venho aqui nessa linha, ó, fixo um valor para a temperatura, quer dizer que eu vou analisar o comportamento da sensação térmica apenas quando a temperatura estiver em 10 graus, em menos 10 graus. E aí eu vou analisando, ó, conforme o vento aumenta, o que acontece com a sensação térmica. Do mesmo modo, eu posso fixar um valor para o vento e analisar o comportamento da sensação térmica à medida que a temperatura aumenta, né, ou diminui. Então, ó, de cima para baixo, nesse caso aqui, ó, a temperatura está diminuindo, né? De baixo para cima, a temperatura vai aumentando. Tá legal? Então, vamos fixar aqui, ó, em 20 km por hora. A velocidade do vento está fixada em 20 km por hora. Conforme a temperatura diminui, vamos botar para baixo aqui, ó, conforme a temperatura diminui, a sensação térmica também diminui. Se a temperatura aumentar, então a sensação térmica aumenta também. Nós podemos dizer então que a sensação térmica é diretamente proporcional à temperatura real. E podemos dizer que a velocidade, que a sensação térmica é inversamente proporcional à velocidade do vento. Tá? É inversamente proporcional à velocidade do vento. Legal? Então, ambas são proporcionais, tá? A sensação térmica é proporcional a ambas as variáveis. Tanto a temperatura quanto a velocidade do vento. Só que com a velocidade do vento, porque quando o vento aumenta, a sensação diminui, né? Já com relação à temperatura real, quando a temperatura aumenta, a sensação térmica aumenta. Quando a temperatura real diminui, a sensação térmica diminui junto com ela, né? Mas ambas são diretamente proporcionais, tá? Beleza? Então esse é um exemplo numérico. Qual que é a expressão matemática qual que é a expressão matemática que descreve cada valor dentro dessa tabela? Não sei ainda. Tem uma expressão matemática que descreve exatamente, não sei ainda, mas com uma certa previsão,
com uma certa margem de erro, é possível determinar uma expressão matemática que descreve essas sensações térmicas aí no interior da tabela, tá? Então, ó, essa parte do interior da tabela é o que nós vamos chamar de valor da função. Dentro da tabela, com exceção da primeira linha e a primeira coluna, é o que nós chamamos de valor da função. Cada valor da função está associado a um par ordenado. Cada valor da função está associado a um par ordenado. Por exemplo, o valor menos 14 está associado a um par ordenado. Qual é o par ordenado que se associa ao menos 14? É o menos 5 com o 40. Tá? Se eu fosse pensar num diagrama de Venn, né, se eu fosse, sei lá, uma tentativa, né, do diagrama de Venn, então eu poderia colocar aqui, ó, o ponto ou par ordenado menos 5, 40 está ligado, associado ao menos 14. Ao menos 14. Olha, eu tive o cuidado de colocar aqui, ó, menos 5 e 40 dentro de parênteses. Então, eu estou me referindo a um par ordenado, tá bom? Então, não é um número menos 5, vírgula 40, né? Eles estão entre parênteses, além disso, né, eles estão entre parênteses. E se eu trocar a ordem aí, muda o valor do par ordenado, né? Muda as características desse par ordenado. Tá legal? Ou a representação geométrica dele. Por enquanto, eu não estou me preocupando se isso é um ponto ou não. Tá? Eu estou só me preocupando que isso é um par ordenado. Tá legal? Então, para representar par ordenado, assim como representar um ponto ou um vetor, abre parênteses, coloca as duas informações separadas por vírgula, né? A primeira é coordenada, vírgula, a segunda coordenada, tá? Neste caso, eu estou considerando que a primeira coordenada é a temperatura, né? E a segunda coordenada é a velocidade do vento, tá legal? Isso poderia ser ao contrário também, né? Nós poderíamos representar numa ordem diferente, mas é claro, tudo depende do contexto no qual você está trabalhando, tá? Como é um problema aplicado, depende no contexto com que sei lá, os pesquisadores, né, como que os pesquisadores chegaram nessa informação e como que eles escolhem trabalhar. Só que uma vez que eles começam a chamar a temperatura de primeira variável e a velocidade de segunda variável, eles têm que manter isso o tempo todo, né? Então, aqui na primeira coordenada é a temperatura e a segunda coordenada é a velocidade do vento. Tá legal? E aqui nós temos o valor da função. Eu vou chamar de z, né? Vou colocar z aqui, porque aqui nós temos o valor da função. Tá? A gente já vai ver por que chama de z. Então, ainda sobre as formas de representar função. Verbalmente, check. Numericamente, check. Algebricamente, né? Fizemos as duas coisas ao mesmo tempo quando nós falamos do exemplo do táxi. E visualmente, a falta visualmente, que é em formato de gráfico. Esse aqui eu vou deixar para daqui a pouco, tá? Mas só para vocês terem uma ideia assim das formas de representar funções. A mais importante, algebricamente, costuma ser o de mais importância. Numericamente também tem muita eu acho que né, eu elencaria aí, ó, algebricamente e numericamente como as principais formas. Tá legal? Por que numericamente? Porque os computadores acabam utilizando a forma numérica, né? O formato numérico. Tá? Acabam utilizando muito, né, o formato numérico também. Algébrica, esse formato algébrico vai para o computador? Sim, vai. Né? Ele faz as suas contas, ele faz os seus procedimentos pensando no formato algébrico. Aliás, falando em computador e procedimento, nós podemos dar isso como exemplo, né? Uma função é também um algoritmo. Um algoritmo é um procedimento a ser realizado, um procedimento programado para que o computador venha realizar.
E uma função é um procedimento programado, né, no qual o operador, o matemático, ou sei lá, o próprio computador também vem a realizar. Qual que é esse procedimento? O próprio exemplo do táxi, né? O próprio exemplo do táxi, você vai dizer assim que o custo é multiplicar 2 vezes o quilômetro. Então, é um procedimento a se fazer para se obter o custo da viagem, né? Multiplicar por 2x é um procedimento. Por exemplo, um outro procedimento, ó, eu vou pensar aqui numa função, um exemplo qualquer, ó, eu vou chamar ela aqui, ó, de f de xy, nesse caso uma função de duas variáveis, nós já vamos falar mais de notação, mas pensem no procedimento, ó, o procedimento é o seguinte, tirar a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Este é um procedimento a ser realizado com o x e o y. Né? Você só vai precisar de uma entrada, que alguém te diga quem é x e quem é y, para você poder realizar essa operação aí, para você realizar esse procedimento, tá? Quando você fixa um valor de x e um valor de y, então você vai obter um valor para a função, que é aquele valor z, que está lá, que representado em tabela, né? Fica lá no interior, quando ele fica lá no interior da tabela. Por exemplo, raiz quadrada de x ao quadrado mais raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Nesse exemplo aqui, nós vamos, se x, ó, se você considerar, se nós considerarmos aí, fixar um valor para x e y, então nós vamos nos referir a um par ordenado. Por exemplo, pode ser o par ordenado 3 e 1. 3 e 1, né? Para este procedimento, para essa função aqui, f de xy, o par ordenado 3 e 1 está associado a quem? A que valor? Qual é o valor da função nesse caso? Se alguém souber, pode falar. Se ninguém falar, eu vou fazer passo a passo, hein? Ó, está associado, ó, 3 e 1 está associado. Ó, Raiz de 10. Isso, ótimo. Boa, obrigado. 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vou usar o mesmo formato de número, né? Então, ó, 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais 1 ao quadrado, que é 1, 10. Então, 10, raiz de 10, tá bom? O par ordenado 3 e 1 está associado a raiz de 10. Tá bom? Então, é o número, o z, né? Seria o valor z dessa função. A gente vai ver por que é z. Comumente se chama de z, mas não necessariamente tem que ser z também, mas é da mesma forma que assim, por que você sempre chama as variáveis de x, né? As variáveis de x e y. Normalmente faz isso, né? Mas quando você vai para o exemplo prático, acaba que você dá o nome da variável conforme aquilo que você está trabalhando, né? Por exemplo, o caso que nós falamos aqui da sensação térmica. Nesse caso, eu não convém usar x e y, né? Eu convém usar t e v, ou v e t, f de v, de t e v, tá? Beleza? Então, algumas formas de representar funções e já falando de mais alguns conceitos também, né? Com isso, a gente acabou falando de mais alguns conceitos, né? Tipo o valor da função, né? Que um par ordenado está associado a um único número. Então, essas são algumas informações que foram ditas aqui. Que uma função é um procedimento, é uma regra, é um algoritmo também. É um procedimento a ser realizado. Procedimento a ser realizado com as variáveis que você vai especificar, que o problema vai ter, né? Com essas variáveis que o problema engloba. Tá bom? Mas, matematicamente, né, assim, é meio que natural que se pense na definição formal, né, na definição matemática do que é função. Função, por enquanto, função de duas variáveis. Então, nós vamos trabalhar com funções de várias variáveis, mas por enquanto, vamos começar com funções para a gente absorver melhor esse conceito, né, com função de duas variáveis primeiro. Então, aqui é uma definição que é abordada pelo próprio livro do James Stewart.
Então, ó, função de duas variáveis é a regra. Aqui, ó, a palavra regra, nós podemos trocar por mais algumas palavras. Daqui a pouco a gente volta aqui na regra. Então, vamos lá. Ó. Uma função f, já vou falar porque o que significa ter esse f. Vamos falar da notação também agora, tá? Ó. Uma função f de duas variáveis é uma regra que associa a cada par ordenado, mais uma informação muito importante, ó, a cada par ordenado de números reais x e y, de um conjunto D, um único valor real. Nossa, no meio de tanta informação, parece que a definição fica complicada, né? Mas assim, resumindo, função é uma regra que associa a cada par ordenado um único valor real. Essa é a informação principal que eu não posso me esquecer quando eu falo de funções de duas variáveis. Tá bom? Ó, associa. Ela é uma regra que associa a cada par ordenado, um único valor real. Tá legal? Ó, denotado por f de xy. Quem que é f de xy? O valor real. Né? Esse número real que também é chamado de z. Tá legal? Aí depois vem uma especificação, vem um detalhamento, ó, dizendo assim, ó, quem que é o conjunto D? Ah, que ele tinha dito aqui em cima. Ah, esse conjunto D que ele tinha dito aqui, ó, esse D aqui, o conjunto D é o domínio de f, né? O domínio da função. E sua imagem é o conjunto de valores possíveis de f. Ou seja, f, a imagem, ó, olha, então informação de informação embutida. Então vamos lá, ó. O domínio, ó, o conjunto D é o domínio de F. E sua imagem é o conjunto de valores possíveis de F. Ou seja, quando ele diz ou seja, ficou muito fácil, né? Abriu o colchete, disse que é F de XY barra XY, o vetor XY ou par ordenado XY que pertence ao domínio. Essa última informação aqui, ó, é uma notação de conjuntos. Né? O que ele está dizendo? Que a imagem, isso aqui é com referência à imagem, a imagem é um conjunto de valores. Tá legal? Então, a imagem é um conjunto de valores. Por que eu sei que é um conjunto? Né? Bom, ele disse aqui, né? Claro. Mas porque abre chaves, você diz quem mora lá dentro. Quem mora lá dentro? Quem mora lá dentro do conjunto é Z, que é igual a F de XY, tá? E aí você diz assim, ó, tal que, quer dizer, você vai explicar algum detalhe dessa informação inicial, né? Então, ó, tal que, depois do tal que você diz que XY pertence ao domínio, que os pares ordenados XY pertencem ao domínio, tá? E quem é o domínio? São todos os pares ordenados válidos para a regra da função. São todos os pares ordenados que são válidos na regra da função. Legal? Quando eu penso nisso matematicamente, de modo geral. Existem algumas situações que quem determina o domínio da função é a própria natureza da variável. Né? Por exemplo, quando eu trabalho com posição com o passar do tempo. Posição com o passar do tempo. É natural que nós consideremos o tempo depois do zero. Né? O tempo negativo não é uma coisa muito prática, né? Pensar no tempo negativo, tipo, voltar no tempo, o que seria menos uma hora na linha do tempo? Né? Seria uma hora atrás, mas... Então, quando você começa a medir o sistema, assim, você começou a medir o sistema, então é o tempo zero. O que aconteceu antes disso é prever o passado, né? Mesmo que você... prever o passado. Bom, enfim, dependendo do caso, quem determina os valores possíveis para a variável, né? Para variável, é a natureza do problema. Tá bom? Mas voltando aqui, ó, na definição. Então, ó, uma função f de duas variáveis é uma regra. Eu disse, prometi mais algumas
umas palavras, né, para colocar aí no lugar da regra. Ó, além de regra, uma função de duas variáveis é uma regra. É o que mais? É um algoritmo. É um algoritmo. Também é um procedimento. É uma regra, um procedimento, é uma expressão. Podemos colocar que é uma expressão matemática também, ó. Podemos chamar ela como uma expressão. É que se eu disser que é uma expressão, eu fixo para o caso algébrico, né? Mas tá bom, é um algoritmo, um procedimento, uma regra, uma forma. Ela vai ser apresentada em formato de expressão, em formato de normalmente, né? Já vimos que tem várias formas de representar, mas ela vai ser apresentada em formato de expressão, de fórmula, tá? Então, ó, é uma função f de duas variáveis, é um procedimento que associa a cada par ordenado de números reais x, y, de um conjunto D, um único valor real. Pensando em forma de representação gráfica para toda essa situação, o que a gente pode pensar assim, ó? Que aqui nós podemos pensar aqui, chamar esse conjunto aqui de conjunto D. Quem mora no conjunto D? Pares ordenados. Então, aqui eu tenho um par ordenado XY. Vamos considerar que um exemplo de par ordenado XY pode ser o 2 e o 5. Esse é um exemplo de par ordenado. Só tem esse, não, tem uma infinidade. Eu posso pensar nesse conjunto de domínio como uma infinidade de possibilidades. Então, aqui, ó, que eu estou especificando é um exemplo dentre uma infinidade de possibilidades de elementos que moram aqui nesse conjunto, tá? A questão é qual a natureza, qual é o formato desses elementos, qual que é a característica deles. Então, esses elementos são pares ordenados. A função é a fórmula que é responsável em associar cada elemento que mora aqui a um conjunto real de valores, a um conjunto real de valores. Então, esse conjunto real aqui, ó, eu vou localizá-los na reta real que eu vou chamar de Z. Legal? Vai ser localizado na reta real que eu vou chamar de Z. Esses valores, um exemplo de função, né? De função f que está associando esses elementos, ó. Ela é a responsável pela associação entre esses elementos. Por exemplo, essa função f poderia ser assim, ó, chamada assim, ó, de f de x e y, que é igual a x ao quadrado mais y. Ela poderia ser simplesmente assim, x ao quadrado mais y. X ao quadrado mais y é esse algoritmo, é esse procedimento, tá? E uma coisa, por que eu circulei esse f aqui, ó? Porque f é o nome dado à função. Então, você dá um nome para a função. Depois você abre parênteses e coloca xy. Quer dizer que eu coloquei um vetor multiplicando f, professor? Não, não é um vetor multiplicando f, é só uma forma de escrever que o f depende de x e y. Você está dizendo quem são as variáveis para esta função. Né? E nesse caso, as variáveis são x e y. Tá? Se a função for dada, né, por x ao quadrado mais y ao quadrado, mais x ao quadrado mais y, então ela vai pegar o valor, se ela pegar o valor, ó, esse elemento do domínio, o que ela vai fazer com ele? Vai associar quem? 2 ao quadrado, 4, mais 5, 9. Então, ela vai pegar esse cara e vai associar o número, vamos dizer que o 9 está aqui em cima, tá? E vai associar o número 9. Quem fez essa associação? A função f, né? A função f. Se eu pensar, se eu quiser dizer, né, ou se eu quiser considerar um domínio que é dado por R, né? Ó, reais por reais, ou R2, então, ó, os elementos do domínio, pessoal, neste caso, para funções de duas variáveis, moram no R2, não moram no R1. Né? Os elementos do domínio moram no R2. Tá? A função é o nome que eu dou para cada procedimento.
ponto. Eu posso pegar nesse mesmo domínio um outro elemento, ou pode ser esse mesmo elemento aí, o 2 e o 5, e utilizar um outro procedimento nele. Mas aí eu vou ter que mudar o nome, né? Eu vou ter que chamar isso, esse segundo procedimento, eu vou chamar de G de x, por exemplo. G de xy. Então, eu vou dizer assim, ó, que G de xy pode ser aquele da raiz quadrada, né? Pode ser assim, ó, tirar a raiz quadrada disso tudo, né? Pode ser assim, ó, raiz quadrada de x ao quadrado mais y. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y. Neste caso, agora assim, ó, esta função aqui, agora g, ela é responsável em pegar esse elemento e associá-lo ao 3. Né? Associá-lo ao 3. Acho que o 3 vai estar mais ou menos aqui, né? Dividir tudo isso aqui em 3. Tá? E associá-lo ao 3, porque eu já sabia que x ao quadrado, que dá 4 mais 5, né? X ao quadrado mais y, para o par ordenado 2 e 5, dá 4 mais 5, então dá 9. Raiz de 9 é 3, né? Nós já sabemos disso. Então, a função g associa o par ordenado 2 e 5 ao número 3. A função f associa o par ordenado 2 e 5 ao 9. Tá? Associa o par ordenado ao 9. Então, vai ser assim, para o caso de funções de várias variáveis. Nós vamos... esse, na verdade, não é que vai ser assim. Né? Esse é o contexto no qual nós mais trabalharemos, né? No qual nós mais vamos trabalhar. Então, nós vamos pegar elementos de um domínio e vamos associá-lo a uma imagem, né, a um conjunto de números reais. De um domínio que mora no R2, tá bom? Então, ó, D está contido no R2. O que é o R2? É um espaço, né? É um espaço onde moram, vamos pensar assim, ó, onde moram alguns elementos. A característica dos elementos que moram no R2 é que eles são pares ordenados. E no R3? É um trio ordenado. O R3 é o espaço de 3 dimensões, né? Gera um espaço de 3 dimensões. Ele não é que ele gera um espaço de 3 dimensões. Quem são os elementos que moram no espaço de 3 dimensões? X, Y, Z, por exemplo, né? Dando esse nome aí de variáveis, né? Então, vou chamar isso aqui de X, Y e aqui na altura o Z. Quem são os elementos que moram aqui no espaço R3? Então, aqui eu tenho o R3. Por exemplo, vou colocar um ponto aqui, vamos dizer que esse ponto aqui tem coordenadas x, y, z. Esses são os elementos que moram no R3. No R2, quem mora no R2? Os elementos x e y. O que a função de duas variáveis faz? Ela pega um carinha daqui, que mora no R2 e associa, liga ele para num elemento que mora no R1. Que mora no R1. Então, o resultado da função de duas variáveis é um número. O resultado da função, né, quando eu calculo o valor da função de uma variável, é um número. F de xy é um número. Então, ela associa aqui, ó, vou chamar aqui de elementos z. Né? Então, eu vou dizer que isso aqui é o z1. Sei lá, um exemplo. Né? É um dos z's aí, dos infinitos z's que tem, que são possíveis. Isso aqui é o que a função f de xy faz. Né? A função f de xy faz. Ficou dúvida aqui, pessoal? Dá para ler de novo a definição. O que é a função mesmo? Uma função f de duas variáveis. Então, eu digo assim, uma função g de duas variáveis. Quer dizer, ela se chama g. Só que ela tem duas variáveis. É uma regra, um procedimento que associa a cada par de números reais xy de um conjunto D. Então, é uma regra que associa a cada um desses elementos aqui um único valor real. É essa parte que tem que grifar mesmo. Ó. Um único valor real. Porque se um elemento xy estiver associado a dois valores reais, não é mais uma função. Você burla a regra principal de uma função, né? A definição da função.
Um elemento do domínio só pode estar associado a um único elemento da imagem. Um elemento do domínio não é associado a dois elementos da imagem. Por isso está aqui, ó. É uma regra que associa a cada par ordenado xy um único valor real, denotado por f de xy. Esse valor real é denotado por f de xy. Por quê? Porque normalmente você vai dizer assim, ó, que f de xy é igual a z. Quando você diz o valor, esse único valor real é um f de xy. Por exemplo, f de 2, 5. Quem que é a função f? É a função que faz x ao quadrado mais y. Né? Então, o f de 2, 5 é 9. E quem que é o g de 2, 5? Vamos mudar a cor. Quem que é o g de 2, 5? O g de 2, 5 é 3. Tá bom? Então, são duas funções para o mesmo par ordenado, resulta em elementos, como as funções são distintas, então elas resultam em valores diferentes, né? Então, os valores das funções são diferentes, tá? Bom, aí depois, assim, ó, o conjunto D é o domínio, e o domínio de F, e a imagem é o conjunto de valores possíveis, tá? Então, depois é uma especificação. Mas o que eu não posso esquecer é que função é uma regra que associa a cada par ordenado um único número real. Ponto. Tá legal? É uma regra. Para o caso de funções de uma variável, como é que era isso? Como é que era isso para o caso de uma função de uma variável? Para o caso de uma função de uma variável, os elementos do domínio moravam no R1. E eles eram associados ao R1 também. Então, era a função de R em R. A função f associava elementos. O nome deles aqui, ó, dos que moravam aqui no domínio, eram x. E o da imagem eram elementos y, né? Então, era um f de x, né? A função era f de x, que fazia com que o x se associasse a tipo, um x1, por exemplo, viesse a ser associado a um y1. Quem fazia essa ligação? A função f, né? O procedimento f. Tá? Não precisa ser representado exatamente dessa forma. Eu posso representar assim também, né? Nesse formato de diagrama, mas em formato de conjunto, né? Só que assim, ó, quem mora aqui são elementos R, não R2. Cada um pontinho desse aqui é um valor e não um ponto, não um par ordenado. Por exemplo, aqui eu teria o 1, o 2, né? Outro ponto aqui, sei lá, o 6, poderia ter o 7, poderia ter o 10, tá? E os valores aqui da imagem, né? Os valores aqui que são a imagem da função, também são números, né? Então, também são números, cada pontinho é um número, tá? No caso agora para a função de várias variáveis, cada pontinho é sim um ponto, ou sim um par ordenado. É um par ordenado. Então, tá. A gente acabou falando agora, né? Falando da definição, nós já falamos da forma, da notação de funções. Né? Como que é a forma que eu represento uma ideia? A notação é a forma simbólica de representar uma ideia. Legal? Então, o fato de termos o f, aí, o que é o f? É o nome da função, professor. Precisa ter f de xy para ser uma função? Não. Só de você dizer assim, ó, a função é f. Aí você vai dizer quem é f, ou o que é que f faz? Qual é o procedimento de f? Quais são as variáveis de f? Mas inicialmente você diz assim, ó, a função é f. Quem são as variáveis? As variáveis são x e y. Ou as variáveis poderiam ser a temperatura e a velocidade do vento. Tá? Então, as variáveis, você diz quem são as variáveis ali dentro desses parênteses ali. Tá legal? Então, assim, ó, se as variáveis eram x e y, e aí você, eventualmente, né,
trocou o x, o y por 2 e 5, lá na expressão matemática, você tem que trocar o x e o y por 2 e 5, respectivamente. A função é f, né? Então fica assim, ó, 2 ao quadrado mais 5. E aí você executa a conta, né? Por isso que a gente sabe que isso aqui é 9. Por isso que nós chegamos que isso aqui é 9, tá? Mas assim, eu estou só dando mais uma reprise aí em notações. Desculpem esse formato assim, ó, de vai lá, volta de novo, porque essas coisas estão muito relacionadas. E eu tenho uma suspeita de que essas notações não fiquem muito claras até o cálculo 1, né? Por que você escreve f de x, y? Por que você escreve f de x, por exemplo? Para falar de função. Precisa ter, abre parênteses, x e y? Não, depende do formato que você quer expressar essa função. Você pode, por exemplo, se você estivesse falando de forma verbal, você ia dizer assim, ó, f, quem é f? 2 pontos, de definido. Quando tem 2 pontos, você está dizendo assim, ó, f é definido, ou f é. F é elevar o... Eu não vou nem colocar x, eu vou colocar assim, ó, elevar o primeiro, ou melhor, a primeira ordenada ao quadrado. Desculpem a letra para escrever rápido, não ficar muito tedioso. Elevar a primeira coordenada ao quadrado e somar com a segunda coordenada. Essa é a função f expressa em formato verbal. Poderia escrever a função g em formato verbal. O que muda? Como é que eu poderia, né, escrever a função g? Extrair, ó, extrair a raiz quadrada da, elevar a raiz quadrada da soma do quadrado da primeira coordenada. Vou colocar só coordenada. Da primeira coordenada, ou da soma do quadrado da primeira coordenada com a segunda coordenada. Eu nem disse que é x e y. É a primeira e segunda coordenada. Primeira coordenada é quem? Normalmente é o x. Segunda coordenada, normalmente é o y. Tá bom? Porque podem aparecer outras, né? Essa mesma função poderia representar uma situação real, né? Pode ser que represente, não sei, né? Diante de tantas possibilidades no universo, pode ser que ela represente uma situação real. E aí eu digo que a primeira coordenada é uma variável qualquer, né, da natureza. Poderia ser a velocidade do vento, poderia ser a temperatura, né, poderia ser o tempo, poderia ser a quantidade de luz, né? Temos várias variáveis, muitas, né? Grandezas ao nosso redor, poderia ser distância, né? Poderia ser volume, tá legal? Então, assim, nós estamos rodeados de muitas grandezas, né? De muitas possibilidades de variáveis. Então, eu só digo assim, ó, que a função f é elevar a primeira coordenada ao quadrado e somar com a segunda coordenada. A função g é extrair a raiz quadrada da soma do quadrado da primeira coordenada com a segunda coordenada. Ou tirar a raiz quadrada da função f, né? Tá bom? Então, assim, ó, em outras palavras, ou melhor, em expressão algébrica, só para
Fica mais claro ainda, né? F. Isso aqui, assim, ó, F de... Não vou colocar F de XY, não, ó. Pode colocar assim, ó. F de quadrado e bola é igual a quadrado ao quadrado mais bola. E aqui eu posso dizer que G de quadrado e bola é a raiz quadrada de... Ixi, nossa, agora vai mudar. De quadrado ao quadrado mais bola. Tá bom? Entendam o quadrado e a bola como um campo em branco, onde eu posso substituir valores ali. Agora, você pode dar valores, colocar valores diferentes na bola e no quadrado, né? No quadrado e na bola, tá? Então, você substitui o valor aqui, ó, 2 e 5. Então, aqui tem que colocar o 2 e o 5, né? E realiza a conta. Para cada um dos casos em que você substituir o valor da bola e o quadrado, vai dar um número associado diferente, tá? Noção de funções, né? De notação. Então, o que envolveu aqui, por enquanto, nessa discussão? Notação, formas de representar a mesma função, forma verbal, algébrica, o que é função, né? Como que é a definição da função, a principal informação que eu não posso, né? Que eu não posso violar a lei da função é que cada um xy, cada um quadrado em bola está associado a um único valor real. A um único valor real, não pode estar associado a dois valores reais. Já vimos que função é um procedimento, é uma regra, que a gente vai realizar com números. Na verdade, agora nós vamos realizar com vetores, com pares ordenados, e vamos ver qual valor z eles vão representar. Bom, já vimos que funções podem ser representadas também como tabelas. Nesses casos, são casos mais experimental, onde você vai para o campo e mede as duas variáveis. Então, você vai lá para o campo, lá para o lugar de, nesse caso, velocidade de vento. Sei lá, você está lá numa região do sul, né? Lá de Porto Alegre, né? Uma região de Porto Alegre. Você escolheu uma região, coloca as pessoas lá e faz essa amostragem. Né? Como que é a sensação térmica conforme o vento aumentou e a temperatura variou, né? Conforme o vento variou e a temperatura variou. Então, você vai ter alguma coisa para medir o vento e alguma coisa, no caso do termômetro, né, para medir a temperatura real. E aí a pessoa, para dizer a sensação térmica, né, para falar da sensação térmica, tá? Então, é uma coisa, assim, em tabelas, é quando você vai para o campo, né? Você vai no campo e faz essas suas anotações, né? Você faz as suas anotações e aparece em forma de tabela. Qual que é a lei? Qual que é a expressão? Qual que é a regra? Ainda não temos, né? Esse é um caso em que ainda não se tem a expressão algébrica. Tá legal? Aqui nós temos, ó, mais um exemplo de função prática, né? Que, ó, o instrumento tá, isso aqui está no livro do Huggins, né? Denominado condutividade, temperatura, profundidade. Então, ele é utilizado para medir variáveis da água oceânica, como densidade, temperatura, pressão e salinidade. Então, aqui, ó, nós temos um exemplo de função que é obtida, ou de tabela que é obtida utilizando esse equipamento. Então, você vai para a prática e tira essas informações. Inicialmente, você não vai ter a lei da função que gera os valores dentro dessa tabela. Né? Você consegue esses valores através da medição do aparelho. Tá? Então, ó, nessa tabela nós temos, ó, a relação entre densidade da água do oceano, a densidade é dada por ρ, como uma função da temperatura e da salinidade. Então, a temperatura e quantidade de sal na água é medida pelo aparelho. Né? Então, você vai colocando o aparelho, ele vai te dando, coloca o aparelho numa certa profundidade, porque se você variar a profundidade, a temperatura também varia.
E se você varia a profundidade, a salinidade também varia. Tá? Então, neste caso, você não está preocupado com profundidade. Quer dizer, você tem que medir sempre na mesma profundidade, porque se você começar a medir em profundidades diferentes, tem que colocar mais uma variável aí também, que é a profundidade. Vai passar de uma tabela para um cubo, né? Vai passar de uma tabela para um tipo de cubo, não uma espécie de cúbico, onde eu teria aí uma quarto eixo ou um terceiro eixo, né? E esse eixo vai representar a profundidade no qual você coloca o aparelho para medir a salinidade e a temperatura. Então vamos pensar que esse pessoal mediu tudo a 1 metro de profundidade. Então ele soltou o aparelho no fundo do barco, né? Lá do navio, e aí no aparelho, e aí ficou na embarcação, né? E aí tudo ficou, eles colocaram esse aparelho aqui, ó, esse aparelho a 1 metro de profundidade. Então, a 1 metro de profundidade, a variação da temperatura e da salinidade, é, a variação da temperatura e da salinidade implicou na densidade da água da seguinte forma, né? Que forma? Da forma que está aqui dentro da tabela. Então, dentro da tabela, nós temos densidade da água. Quão densa é a água? Tá? Então, assim, ó, a temperatura influencia na densidade. A salinidade influencia na densidade. Ora, uma água mais salgada, é uma água mais densa, né? Uma água menos sal é uma água menos densa. Tanto que é mais fácil boiar numa água mais salgada do que numa água menos salgada, né? Então a água quanto mais sal, mais densa. Isso pensando de maneira intuitiva, né? Sem olhar para essa tabela. Outra coisa, quanto maior a temperatura, a tendência é que a densidade da matéria diminua conforme você aumenta a temperatura. Então, a densidade e a temperatura estão relacionadas de maneira proporcional, mas de maneira inversa. Por exemplo, quando você aumenta, coloca 25 ml de água dentro de uma panela de pressão. O volume da panela de pressão é o mesmo, mas quando aquilo ali ferver, essa água vai tornar vapor e vai preencher todo aquele espaço. Então é uma vejam que a água vai ficar menos densa. Eu estou exagerando, chegando ao ponto de ebulição, né? Mas a água vai ficar menos densa, porque ela vai ficar toda espalhada numa região maior, então a concentração de massa por unidade de volume é menor. É menos massa por unidade de volume. E no caso de colocar o sal na água, é fácil pensar que vai ficar mais denso, porque eu estou colocando mais massa no mesmo copo de água. Então, eu estou colocando mais massa no copo de água, a água está ficando mais com mais massa, né? Então, eu tenho mais massa pelo mesmo volume, no mesmo volume espacial, ali, naquele mesmo espaço. Então, a tendência é que fique mais densa. Tá? Olhando na tabela, o que foi visto na prática? Bom, eu pensei isso aqui, do meu laboratório, mas vamos lá na prática para ver se isso acontece no mar também? Será que é coerente com o que nós pensamos? Então, você pega o aparelho que mede a densidade, que mede a salinidade e a temperatura. Ele tem que ter essas três medidas. Tá? Então, numa certa região em que a salinidade estava em 32 partículas por milhão, é obtido as seguintes informações conforme a temperatura. Ó, quando a temperatura é 5 graus, dá 1,0253 de densidade. De densidade, ou seja, quilo por metro cúbico. Tá? Quando a temperatura é 10, dá 1,0246. 1,0237, 0,224. O que está acontecendo com a densidade? A densidade está decrescendo, enquanto a temperatura está aumentando. Não confundem com a seta, tá bom? Ó,
Então, a situação é, temperatura sobe, a densidade, ρ, a densidade, aqui pela letra ρ, desce. Então, não são diretamente proporcional. É inversamente, mas são proporcional. Tem uma relação de proporção, né? Mas é inversamente proporcional. Tá legal? Fixa aqui, então, ó, na salinidade, 32,05. Será que continua essa... Ó, continua, ó. Quando aumenta a temperatura, fica menos denso. Se a salinidade for 33 partículas por milhão, fica menos denso conforme se aumenta a temperatura. Então, é verdade, ó, essa relação aqui, ó, é inversa proporcional. Temperatura e densidade são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra decresce. Quando uma aumenta, a outra diminui. E com respeito à salinidade, será que a salinidade é diretamente proporcional à densidade? Então, agora nós vamos fazer assim, ó, fixa uma temperatura, escolhe aqui, ó, temperatura 10, e vamos aumentar a salinidade. A salinidade aumenta-se caminhando para cá. Aumentando a salinidade, o que acontece com a densidade? A densidade sai, por exemplo, ó, nessa linha, né? Ó, de 1,0246, 1,0250, 1,0254. Ou seja, conforme a salinidade aumenta, vou chamar a salinidade de S, tá? S aumenta, o ρ aumenta também, né? O ρ aumenta também. Tá legal? E qual que é a função? Qual que é a função que vai fazer o seguinte, ó? A expressão, melhor. Qual que é a expressão que vai fazer o seguinte? Vou chamar a temperatura de T maiúsculo, Tzão. E vou chamar a salinidade de S, maiúsculo, Szão, Sacizão, Szão, tá? Qual é a expressão que faz com que obtenha o 1,0254? Não, mano, melhor. Qual é a expressão, né, que faz com que, ao substituir o 10 e o 33, quando eu substituir o 10 e o 33, gerar o número 1,0254. Né? O que eu tenho que fazer com esse 10 e com esse 33? Dividir o 10 por 1 e somar com 33 dividido por alguma coisa? Né? Ou será que eu tenho que somar os dois e tirar a raiz quadrada? Ou tem que tirar a raiz quadrada do 10 e somar com 33 dividido por uns, sei lá, uns 15, né? Então, assim, ó, qual que é o procedimento a ser feito com o par ordenado 1033 para dar 1,0254? Esse procedimento, a resposta para essa pergunta é uma expressão que modela toda essa situação. Seria um modelo matemático para essa situação, né? Seria um modelo matemático que descreve esse caso real aí, tá? Nós vamos ver um método de encontrar essa função que descreve uma situação real através de equações diferenciais. Legal? Que quando nós começarmos a falar de derivadas, nós vamos falar disso aí. Né? Que é uma aplicação para derivadas. Tudo bem? Tá, então foi mais um exemplo, né? Tem mais um exemplo aqui de... Nós temos mais um exemplo aqui de... mais um exemplo de tabela de função, né? Que é representada em formato de tabela, tá? Então, aqui nessa tabela nós temos... seria, né? Ou melhor, ela representa o consumo de carne conforme o preço da carne varia e a renda da família varia também. Então,
Com relação à renda familiar e o preço da carne, analisa-se o consumo de carne, né? O consumo de carne. Tá bom? Então, mas assim, isso aqui também é feito, é uma coisa que é feito na prática, né? Tá bom? Mais um exemplo de função representada em formato numérico, tá? Tá bom, ó. Dei exemplos práticos das diferentes formas de representação de função, tá? Daqui para frente, nós vamos recorrer a essas tabelas. Normalmente, nós vamos voltar a essas tabelas para falar de outros conceitos. Tá? Então, para falar de outros conceitos. Então, o conceito de função, né? Por exemplo, nessa tabela e do que é uma função, da definição da função, poderia ser, ó, eu escolho um valor aqui, ó, e anoto aqui para vocês, ó, o par ordenado. Digo, ó, que o par ordenado 80,4 está associado ao 5,19. Mas quem é essa função? Quem é a função responsável de fazer essa associação? Qual é a expressão matemática? Eu não sei, né? Eu não sei. Quem vai achar isso é uma área específica da matemática chamada ajuste de curva, na verdade, é uma área que engloba tudo isso, né? É a modelagem matemática que vai encontrar qual que é essa expressão. Mas, por enquanto, você anotou isso aqui na prática, né? Você foi no campo, né, de pesquisa e analisou, né? Claro que você não precisa ir no campo, neste caso, fazer pesquisa do seu próprio escritório, né? Você consegue analisar o histórico da renda familiar, o histórico do preço da carne e também consegue pesquisar qual foi o consumo de carne nesses períodos aí, ou nessa situação, né? Nessas situações, nessas diferentes situações. Tá bom? Então, ó, função, elemento do domínio da função, par ordenado. Par ordenado. Valor da função, que é quem mora lá dentro da tabela. A função é quem faz essa ligação entre par ordenado e valor da função. Tá legal? A expressão f é quem faz a ligação do par ordenado com valor da função. Tá? Uma outra forma muito usual, né, uma outra forma de representar função, que é muito usual, é o formato gráfico, né? É em forma de gráficos. Além de ser usual, né, além de ser muito usual, é uma forma de representar função que nós utilizaremos muito, né, que nós vamos utilizar muito. Então, é necessário que vocês tenham noção de como interpretar, né, os gráficos das funções. Onde que está o par ordenado, onde está o valor da função, onde está o domínio, onde está a imagem, tá legal? Então, ó, este tópico aqui eu posso chamar de gráfico da função. Isso aqui. Gráficos. Tá? Tudo que eu falei foi, de certa forma, de certa forma, necessário para eu conseguir definir o que é o gráfico de uma função. O gráfico de uma função também é um conjunto. Ó, o domínio da função é um conjunto. A imagem da função é um conjunto. O gráfico da função também é um conjunto. Qual que é a diferença entre eles? A natureza deles, o formato dos elementos que moram neles, tá? Então, ó, olha a natureza do domínio. Neste caso, neste exemplo, nessa ilustração, o domínio está representado aqui, ó. Esse aqui é a representação do domínio. Onde está representada a imagem? Bem, a imagem não tá, se ela não está, o conjunto dela não está muito bem representado, tá? Mas a imagem são valores aqui, ó, no eixo Z.
Tá? Então, vou colocar aqui, ó, a imagem. A imagem é representada ali no Z. Ó, a imagem é representada no Z. Ou lá no lugar da Z. Tá bom? Onde está a coordenada Z. E o gráfico é um conjunto que está representado aqui na superfície. Superfície. Pode colocar aqui também, ó, gráfico. Superfície, gráfico. Então, qual que é a natureza desses elementos? Ó, eu já disse, né, nós já discutimos, quer dizer, eu discuti com vocês, não sei se vocês estão discutindo comigo, mas o domínio da função é um conjunto de pares ordenados. Tá legal? Se eu fosse colocar em formato de notação de conjuntos, eu vou dizer assim, ó, abre parênteses, abre chaves. Quem que mora nesse conjunto? Ah, nesse conjunto moram os elementos x e y. Quem são esses elementos x e y? Então, tá o que? Esses elementos x, o elemento x pertence aos reais e o elemento y também pertence aos reais. Tá legal? Ah, dá para complementar isso aqui, ó. Deixar isso aqui melhor ainda, ó. Domínio são elementos, abre chaves. São o domínio, é um conjunto. Abriu chaves é um conjunto. Quem mora nesse conjunto? Elementos x e y. X e y que pertencem ao R2 ou ao R por R. Tá bom? R por R é o R2. Né? R por R gera o espaço, gera o produto cartesiano R2. Tá? Então, ó, x e y pertencem ao R2. Vamos usar R2, que é uma notação mais simplificada. Né? Tá o quê? O x pertence aos reais e o y também pertence aos reais. Então, eu disse quem é o conjunto D. Legal? Quem são os elementos? X e Y. Isso tem que prestar atenção. Os elementos da imagem. Quem são os elementos da imagem? Ó, a imagem, eu vou chamar aqui IM de F. Não, só IM, tá? De F, pode ser de F, de G. Nesse caso é F, né? Deixa a imagem. Ó. Imagem é um conjunto. Abriu chaves é um conjunto. Conjunto de quem? Quem são esses caras? Quem mora lá? Quem moram lá são os valores que eu vou dar nome, eu vou dar um rótulo para eles. Esse rótulo é Z. Mas Z é igual a F de XY. Né? Então, quem mora lá? Mora os elementos Z. Tá o quê? Mora os elementos Z, que é igual a F de XY. Tá o quê? X e Y pertence ao D. Quer dizer, pertence ao domínio, que é o conjunto que eu já descrevi agora há pouco. E o gráfico? O gráfico também é um conjunto. Só que os elementos desse conjunto são diferentes. Ah, mais uma coisa, ó, dá para complementar, dá para deixar isso aqui melhor ainda. Ó. Vou até mudar a ordem. Ó. Quem são os elementos da imagem? São valores. São valores f de xy, que é igual a z, que pertence ao R. Não é R2? Não, R2, quem pertence ao R2 é o domínio. Estou até colocando. Pertence a R. Tá o quê? X e Y. Ah, mas por que você está explicando quem é X e Y? Ah, porque apareceu aqui, ó. Então tem que dizer quem que é X e quem que é? Abre parênteses, X, vírgula, Y, fecha parênteses. É um par ordenado. É um par ordenado. Que é um carinha que mora no D. Mora no conjunto domínio. Ele pertence ao domínio. Beleza? Tá? Então, ó, os elementos da imagem são pertencem a uma dimensão. E o do gráfico? Os elementos do gráfico. Ah, agora ficou legal, hein? Ó, o gráfico é igual a abre uma chave, quer dizer, vem conjunto por aí.
Quem são os elementos do conjunto? Os elementos desse conjunto são x, y, z. Eu posso colocar z. Eu posso colocar f de x, y no lugar do z. Por que eu posso colocar? Porque eu já disse ó, que z é igual a f de x, y. Mas são elementos, abre parênteses, né? São elementos que moram aqui, né? Claro, do conjunto eu já disse, né? Que abriu chaves, eu já estou falando que é conjunto. Mas os elementos são trios ordenados, né? Trios ordenados. Então eu vou abrir parênteses, colocar x, y e o z, que está aqui escrito em forma de f de x, y. Tá bom? Aí beleza. Então quem são? São elementos x, y, z. X, y, f de x, y. Que pertencem a que espaço? Eles pertencem ao R. Eles pertencem ao R. 3. Tem um tal que ainda? Tem que explicar alguma coisa? Talvez. Talvez você diga assim, ó, tal que z é igual a f de xy. Né? Pode ser. Você pode escrever. Aí você tem a possibilidade de uma hora colocar z, outra hora colocar f de xy. Então, o gráfico também é um conjunto. O gráfico é um conjunto de quem? De pontos que moram no espaço R3. Eles moram no espaço R3. E o fato de a coordenada z depender do valor da função, né? No caso, a coordenada z é o valor da função, é o que faz para cada função eu ter uma superfície diferente. Para cada função ter uma superfície diferente, né? Então, é ela que vai dar, é o fato de a coordenada z ser o valor da função, que faz com que nós tenhamos os gráficos uns diferentes dos outros, né? Então, ó, x e y são variáveis. F de xy é uma variável, claro também, né? Mas é uma variável dependente. X e y variáveis independentes. F de xy, ou seja, o z é uma variável dependente. Tá legal? Uma variável dependente. Podemos pensar em mais exemplos, né, para gráficos, né? Claro, né, nós temos uma infinidade de exemplos gráficos, né? Os mais conhecidos, né, são gráficos do tipo esfera, né, gráficos do tipo esfera, do tipo paraboloide, hiperboloide, né? Ó, no caso de uma esfera, no caso, ou melhor, de uma semi-esfera, porque uma esfera não é gráfico de uma função. Esfera não pode ser gráfico de função, porque a esfera quebra a regra, a lei da função, né? A principal lei da função, ou o 10º mandamento da função, é associar a um único valor real. E o gráfico de uma esfera não permite isso. Na verdade, ele permite associar a 2 valores reais. Então, o gráfico de uma semi-esfera é gráfico de função. Tá bom? Uma semi-esfera, ou a parte superior ou a parte inferior, é o gráfico de uma função. De z com uma função de xy. Tá bom? É o gráfico de z com uma função de xy. Por que de z com uma função de xy? Porque é possível escrever o y como uma função de x e z também. Né? Então, eu não vou deixar vocês presos na possibilidade apenas de z ser uma função de xy. Mas, por exemplo, o y pode ser uma função do par ordenado xz. E o x pode ser uma função do par ordenado zy também. Tá bom? Mas pensando aí, ó, no gráfico, que é gráfico de função, onde representa o gráfico z como uma função de xy. Bom, gráficos que representam z como função de xy. A parte superior de uma esfera pode representar isso. Nesse caso, nós temos aqui ó, uma esfera que tem raio 3. De prática, né, eu já lembro aqui, ó,
a função que vai gerar isso, a expressão matemática que gera isso, é partindo da lei de uma esfera. A regra geral, não está muito geral aqui não, tá? Mas é de uma equação da esfera. Ó. A equação da esfera é dada assim, tá? Então, se eu quero escrever a equação da esfera de forma que z fique dependendo de x e y, o que a gente faz? Ó, a gente isola o z de um lado só e do outro lado vai ficar assim. Ó. Tem o menos x quadrado, menos y quadrado. Z é igual a passo o quadrado, eu tiro a raiz em ambos os lados, extraio a raiz em ambos os lados, então do lado de cá eu vou ter assim, ó, r ao quadrado menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Não precisa colocar, tirar em evidência aqui não, vou escrever assim, do jeito que está ali, tá? Evitar a fadiga e a confusão na cabecinha daí. R ao quadrado menos x quadrado menos y ao quadrado. Então, essa expressão aqui, a parte positiva dessa raiz, é a parte superior de uma esfera. Né? Então, essa função que gerou esse gráfico aqui, ó, é o raio ao quadrado. Ó, percebam? Então, ó, é raio ao quadrado. Se o raio aqui está dando 3, então é raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá? Esta expressão algébrica, que é uma função, que é um procedimento, é também representado no seu formato gráfico. Pode ser representado num formato gráfico. Aonde? Aqui, ó. Esse aqui é o gráfico para esta função daqui, tá? Qual que é o domínio dessa função? O domínio dessa função pode ser qualquer valor, qualquer par ordenado. Não, tá? A gente não falou de domínio ainda, mas já podemos introduzir esse conceito antes de encerrar a aula de hoje. Domínio da função é... Como é que eu vou encontrar o domínio da função? Fazendo só uma pergunta. Quais pares ordenados são válidos nesta expressão? Quais pares ordenados são válidos na expressão da função? Ó. Quais pares ordenados são válidos na expressão da função? Respondendo essa pergunta, eu encontro o domínio, eu consigo determinar qual que é o conjunto domínio para esta função. No caso dessa função, x e y podem ser quaisquer valores, x e y, alguém pode me responder? Qualquer par ordenado é válido para essa função? Para essa expressão matemática? Eu acho que não. Teria um exemplo de uma violação de um par ordenado? Eu não sei dizer o par, mas eu sei que se dentro da raiz quadrada for negativo, daí não vale, né? Ótimo, né? Eu já sei que o domínio dessa função pode ser limitado, ou ele terá algumas limitações, ou não pode ser qualquer par ordenado, se a função tiver alguma regra na sua lei de formação, né? Algum procedimento que envolve restrições. Como você já disse, raiz quadrada não admite número negativo no seu interior, no seu argumento. E é possível ter número negativo dentro dessa raiz? Sim, é possível ter número negativo dentro dessa raiz. Por exemplo, se o x for 5 e o y for 1. Se o x for 5 e o y for 1. Lembrando para vocês que, ó, nós temos a possibilidade desta notação. Vou chamar essa função de f. Tudo bem? Vou chamá-la de f. F é. O que significa f nesse exemplo, professor? Tirar a raiz quadrada de 9 menos o primeiro coordenado ao quadrado menos a segunda coordenada ao quadrado. Isto é a função f. Tá? E o que é o xy? Eu estou dizendo quem que é a primeira coordenada e quem que é a segunda coordenada, quem são os elementos.
Tá, então se eu faço assim, ó, f de 5 e 1, significa que eu vou fazer a conta, então, ó, 9 menos 5 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Ah, mas o menos não está ao quadrado? O menos não está ao quadrado, né? Para que o menos tivesse ao quadrado, tudo isso aí tinha que estar entre parênteses. O menos 1, que está multiplicando o x, está fora do quadrado. O sinal de menos, você tem que sempre pensar, ó, o menos não anda sozinho. Você pode, onde tiver esse um menos, você pode colocar, trocá-lo por menos 1. E neste caso não tem menos 1 ao quadrado ali. Tá bom? Ó, aqui, ó, quando eu falo, eu estou falando aqui dessa parte, tá? Porque aqui tem menos 1, menos, ó, isso aqui não é menos 1 ao quadrado, isso aqui é menos o 1 ao quadrado. Não é menos 1 ao quadrado, né? É menos o 1 ao quadrado. Tá bom? Então, aí você resolvendo isso aqui, ó, 5 ao quadrado é 25, né? Vai ficar 25 menos 1 ao quadrado, menos o 1 ao quadrado é 1, né? Tudo isso vai ficar menos 1, então nós vamos ter, ó, menos 26 mais 9 dá 17. É isso? Menos 26 mais 9 dá 17. No caso, menos 17, né? Ó, então, f de 5 e 1 ficaria menos 17. Menos 17, né? Mais 6, 30. Opa, 19. É 26? 9. Tá. Perdão, estou misturando as coisas aqui. Raiz quadrada de menos 17, né? Então, isso aqui, ó, não é válido, não é válido ou não pertence ao conjunto dos reais. Melhor colocar assim, né? Vamos usar a expressão, o caso matemático. Então, isso aqui, ó, não pertence aos reais. Quer dizer que isso aqui não é um número real, né? Não pertence ao conjunto dos reais, tá? Por enquanto, para essa disciplina, nós vamos trabalhar apenas com números reais. Quando você quiser determinar o domínio de uma função, faça essa pergunta. Quais pares ordenados são válidos na expressão? Né? Nesse caso, os pares ordenados válidos para essa expressão são todos os pares ordenados cuja a soma do quadrado dá um número menor ou igual a 9. A soma dos quadrados dá um número menor ou igual a 9. Porque se der maior que 9, a soma dos quadrados der maior que 9, então não vai dar número negativo dentro da raiz. Legal? Então, para responder a pergunta, essa questão do domínio, você tem que fazer a pergunta assim, ó, 9 menos x quadrado menos y ao quadrado, ou melhor, não só pergunta, colocar a restrição da raiz em formato de inequação, ou em formato de equação. Né? 9 menos x quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero, porque esta é a condição para uma raiz quadrada, pensando no conjunto dos números reais. Ora, se a imagem da função é um número real, pertence aos reais, como nós já falamos ali na definição da função, então a regra dela, para a regra da função, né, eu preciso considerar valores x, y que satisfazem ou que pertençam ou que resultem em valores de função que pertencem ao conjunto dos reais. Então, para que eu trabalhe com o conjunto dos números reais para a raiz quadrada, o argumento da raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero. A raiz quadrada de zero tem, é o próprio zero. Mas tem que ser maior que zero. Né? Não pode ser número negativo. Então, 9 menos x quadrado menos y quadrado tem que ser maior ou igual a zero. A gente pode fazer uma inequação aqueles mesmos procedimentos que nós realizamos em equações. Tá? Então, ó, quando nós mudamos de lado, nós podemos escrever dessa forma. Troca o sinal, né? Troca-se o sinal. Tá?
Então, ó, quando eu penso na igualdade, vamos pensar aqui, ó, o número x ao quadrado mais... Vou trocar, posso trocar? Será que eu troco de lado? Fica mais simples de olhar? Mas antes de eu trocar de lado, deixa eu dizer que isso aqui está dizendo, ó, que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor que 9. Menor ou igual a 9. Então, x ao quadrado, x e o y, eles devem ser números que, se elevar ao quadrado e somar, tem que dar número menor que 9. Né? Tá bom? Então, eles são números que você eleva ao quadrado, soma, e esses números têm que ser menor ou igual a 9. Tá? Posso escrever nesse formato, ó, vai ficar mais familiar para o que eu quero. Eles têm que ser menor ou igual a 9. Tá? Na igualdade, quando eu penso na igualdade, ó, quando é que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9? Quando? Né? Ou qual que é a representação geométrica para isso? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9 é a expressão, uma equação, que ela pode ser representada como uma circunferência. Nesse caso, uma circunferência de raio 3. Tá? Significa que todos os pontos sobre essa circunferência pertencem ao domínio. Pertencem ao domínio. E todos os pontos que estão no interior dessa circunferência também pertencem ao domínio. Porque eles me levam a números menores do que 9. Qualquer par ordenado que está aqui no interior do domínio, qualquer par ordenado na borda, me fornece números iguais a 9. Por exemplo, vamos pegar um par ordenado aqui, ó, mais fácil de todos. 3 e 0. Quem é esse cara aqui? Ó? Esse aqui é o 3 para x, 0 para y. Então, se eu fizer assim, ó, f de 3 e 0, o que nós temos? Nós temos, ó, raiz quadrada de 9 menos 3 ao quadrado menos 0 ao quadrado. Né? Essa é a função que nós estamos trabalhando. Então, f de 3, 0 vai dar raiz quadrada de... raiz quadrada de 0. Ó, ops, é um número válido. Né? Então, ó, dá raiz quadrada de 0. Não pode ser menor que 0. Então, ó, perceba que está no limite da validade do argumento da raiz. Deu 0. Né? O valor da função é 0. Beleza, então, o ponto, o par ordenado 3, 0, é um par ordenado válido para essa função. Né? Então, eles ainda são pares ordenados para a função. Aí eu posso escolher qualquer um aqui dentro. Para eu ser muito ridículo, eu vou pegar o 0, 0. O par ordenado 0, 0, que está aqui no interior dessa circunferência. Ó, o f de 0, 0 é raiz quadrada de 9 menos 0 ao quadrado menos 0 ao quadrado. Isso aqui dá 3. Né? Ó, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9. Isso dá 3. Então, eu caminhei por dois extremos aí. Fui lá na borda da circunferência e fui lá no interior da circunferência. Lá na borda da circunferência eu consigo raiz quadradas dando 0. E lá no interior da circunferência eu consigo um maior valor para essa função. O maior valor dessa função é 3. Então, o maior valor para z é 3. Tá bom? A altura máxima, nesse caso, é 3. Tudo bem? Uma pequena explanação sobre domínio. Na próxima aula, né, daqui 2 dias, nós vamos fazer alguns exercícios resolvendo o domínio e aí também analisando os gráficos da função de uma outra forma, e falando sobre curvas de nível, tá bom? Então, acho que para essa aula, nós já falamos sobre função de uma forma bastante ampla e detalhada. Assim, bastante ampla não, né? Talvez falta curva de nível para deixar mais amplo. Mas uma boa ideia, né, da representação, formas de representação de função, tá? Uma representação de função em formato de gráfico. E eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, para melhorar aí a compreensão, né, melhorar a compreensão gráfica, cadê gráfico? Para melhorar a compreensão gráfica, eu sugiro a vocês o GeoGebra. Então, para o GeoGebra, eu preciso baixar o GeoGebra? Não, não precisa baixar. Você pode apenas acessar ele via
a web dele, né? Deixa eu só pedir uma outra janela aqui para eu compartilhar com vocês um pouquinho. Ó, então, abri uma guia, uma janela, né? GeoGebra.org. E aqui nesse GeoGebra, ele é um software educacional, né, mas é um educacional, mas ele faz muitas contas bacanas, né? E, e ele tem o propósito também de ser educacional de forma pessoal, né? Então ele auxilia com que você mesmo melhore sua aprendizagem. E aqui tem muita coisa pronta, né? Se você procura por materiais aqui, ó, por exemplo, gráficos, né? Vou colocar aqui, gráficos. E tem muito gráfico de função de uma variável, tá vendo? Ó, gráfico parábola é gráfico de uma função de uma variável, são curvas, né? Eu vou colocar um gráfico de duas variáveis. Gráfico de duas variáveis, ó. Então, o plano é um gráfico de duas variáveis, tá? Aqui nós temos um exemplo também, ó, de quádricas. Ó, nem todas as quádricas são gráficos de funções, tá? Na verdade, ó, gráfico de função mesmo aqui, ó, são só essa e só. Tem, ó, isso aqui é o gráfico de uma função, paraboloide hiperbólico. Paraboloide elíptico é gráfico de uma função. Este aqui, ó, elipsoide, não é gráfico de uma função. A parte superior dele é o gráfico de uma função. Ele inteiro, não. A parte superior do cone é gráfico de uma função. Dizer como uma função de xy. Essa expressão, esse gráfico inteiro aqui não é gráfico de uma função. Tá? Da mesma forma, isso vale para cá também, tá? Porque num par ordenado você teria dois valores em z, então isso burla, né, a definição de função, tá? Isso burla a definição de função. Deixa eu ir no início aqui, vamos ver aqui quais as opções que eu tenho. Então você vem aqui, ó, em calculadora 3D. Calculadora 3D. Deixa eu ver se o clássico está aqui também, ó. Melhor. Vai aqui, ó. Clica nessa grade e vai em GeoGebra Clássico. Tá? GeoGebra Clássico. Aqui em GeoGebra Clássico vai aparecer dessa forma para vocês, tá? Então, vocês têm aqui ó, o campo de entrada, onde você pode digitar qualquer expressão de duas variáveis, desde que essas variáveis você rotule como x e y. Por exemplo, x ao quadrado, tem que ser minúsculo, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. Dá enter. Ora, deu a função a xy, que é igual a x quadrado mais y quadrado. Cadê o gráfico dessa função? Então, para você visualizar o gráfico, você vai vir aqui ó, nessas três linhas aqui do lado, vai em exibir, e você pede a janela de visualização 3D. Porque o gráfico mora no R3. E o que eu estou visualizando aqui é o R2. Você lembra que o gráfico mora no R3? É um conjunto de pontos que mora no R3. Então, o conjunto de pontos que mora no R3, que satisfaz a lei da função, é esse paraboloide. Tá? É esse paraboloide. Então, ele só é expresso no R3. Você tem a possibilidade de manipular ele para cá, para lá, tá? Visualizar de uma forma melhor.
Ó, mais um gráfico, ó. Vamos pensar numa outra função aqui, ó. X ao quadrado, ó, menos y ao quadrado. Olha só que loucura. Só de eu mudar, ó, de mais para menos, x mais y, x ao quadrado mais y ao quadrado dá um paraboloide. X ao quadrado menos y ao quadrado dá um hiperboloide. Ó, olha como que é o comportamento desse hiperboloide. Ele tem um ponto de sela aqui, ó, que é onde o ponto de sela é onde muda a concavidade do gráfico da função. Então, é aqui exatamente no ponto de sela, onde, se você caminhar nessa direção, ó, na direção do eixo vermelho, nós temos uma parábola, teríamos uma parábola para cima, né? A concavidade é para cima. Se eu caminhar na direção do verde, a concavidade é para baixo. Olha só, muda a concavidade por conta desse, a partir desse ponto aqui, né? Em diferentes direções, concavidade diferente, tá? Vamos ver, o cone. Ó, se você quiser um cone, é SQRT, x ao quadrado, mais y ao quadrado. Tá? Então, aí você tem o cone. Percebam que é só a parte superior do cone, não tem a parte inferior do cone, que deixaria de ser gráfico de função. Tá? Aquela função que nós vimos agora há pouco, eu vou aumentar ela um pouquinho, deixa eu ver. 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Gráfico de uma semisfera, parte superior da esfera. Ah, mas eu não quero a parte superior, professor, eu quero a parte inferior. Então você vai vir aqui nessa expressão. Você vai colocar um menos na frente dela. E você vai conseguir a parte inferior da esfera. Tá? Bom, esses são os principais gráficos, né? Alguns dos principais gráficos aí, dos gráficos mais conhecidos. Aí, se de uma esfera você quiser dar uma... Deixa eu copiar isso aqui. Vou dar o sinal daqui da frente. Ah, chamou do mesmo nome, né? Vou mudar o nome aqui. F, A, B, C, D, E. Chama ele de E. Putz, ficou igual uma pokebola. Se de uma esfera, ou da parte superior de uma esfera, né, você quiser dar uma mexida nele, deixar isso aqui mais parecido com um elipse, um elipsoide, né, com a parte superior de um elipsoide, o que a gente pode fazer? Ó? Dar uma manipulada, uma deformada nessa semicircunferência aí, ó. Aqui eu tenho a parte superior de um elipsoide. Tá vendo? Mudou o formato dele. Está muito alto ainda, né? Porque aqui o raio eu deixei aqui como esse 16 ainda, dá para deixar ele mais baixo. Tá? Então, ó, né? Não ficou mais uma esfera, né? Agora tem um formato de um elipsoide, tá? Isso acontece quando você dá uma manipulada nos coeficientes do x ou y. Isso vale também para os anteriores. Tá? Se você pegar aqui o cone e colocar alguns coeficientes aqui ó, no x ou y, ele vai mudar o formato. Vai deixar mais achatado, menos achatado. Ó, como é que ficou? Ele ficou parecido com uma elipse. Se olhar de cima, ele vai ter um corte elíptico nas suas curvas de nível. Tá? Beleza? Então vocês deem uma analisada nesse aplicativo também. Se ficar dúvida exatamente sobre o aplicativo, a gente pode fazer uma aula só para isso. Tá? Estou à disposição aí, só combinar comigo, galera. Beleza? Alguém poderia pontuar alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, ou está tudo tranquilo e favorável?
Vocês estavam vendo a manipulação que eu estava fazendo lá, galera? Sim, professor. Sim, professor. No gráfico lá, vocês estavam vendo, né? Porque a hora que eu vi daqui, parecia... Ah, tá. Parecia que estava na tela inicial lá do site. E aí? Beleza? Foi bem tranquilo sim, professor. Eu só queria saber se a gente vai ter esse exercício que o senhor falou da próxima aula. O senhor vai liberar antes pra gente ou vai ser só na quarta-feira mesmo? Não libero, eu já coloquei lá, tá? Pode ser com Ah, tá. base, Beleza. pode ser com base naqueles lá. Tá? Mais alguma coisa? Lá já tem exercício sobre que envolvem tabelas, né? Já tem exercício que pede gráfico da função, que pede domínio. Tá? Professor. Não tem curva de nível, infelizmente. Mas aí, beleza, curva de nível a gente adiciona na próxima aula. Tá? Curva de nível é só mais uma forma de analisar. Aí já não é forma de representar função, já é uma forma de analisar o gráfico da função. Tá, pois não? O senhor vai estar postando todas as suas aulas no Cigar? Postando? Que ficam gravadas? Sim, aham. Ok, obrigada. Vou deixar sempre lá a gravação da aula. Aí vocês podem clicar. Sobre o link, mais uma vez, tá? O link é o mesmo. Bom, vai ficar sempre o mesmo. Acho que está lá no início já da... Já está lá no início da página, né? Da turma. No principal lá da turma. Acesso às reuniões. Beleza? Beleza? Nenhuma dúvida mais? Se não tem nenhuma dúvida a mais, eu me despeço de vocês e agradeço a presença de quem pôde aí contribuir, né? Quem pôde estar presente. E mais uma vez, não guardem dúvidas. Vai ficando vai ampliando cada vez mais. Obrigado, tenham um bom final de tarde e até mais para a gravação. Tchau, professor. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado, professor. Até mais.